Pessoal, vamos falar agora sobre segurança digital, segurança de dados. Também é um assunto que está intimamente ligado com informática, mas como está no nosso edital, então a gente vai falar aí de algumas ferramentas, algumas técnicas que garantem aí a segurança de um arquivo digital. Primeira coisa que eu vou falar é sobre metadados, né? Metadados são informações que estão contidas no arquivo, que estão ocultas ali no arquivo, mas parece estranho, né? Fala assim, nossa, mas tem que ser um hacker para acessar essas informações. Nem sempre, pessoal. Primeiro eu vou falar o que é, tá? São informações que estão contidas naquele arquivo. Olha só, vamos supor que eu faço uma foto aqui com esta câmera neste momento, tá? Vou fazer a fotografia neste momento. Faço a foto. O que vai acontecer? Vai inserir no meu arquivo de imagem, no jeito que você clica lá, dá 2 cliques no JPEG, abre o arquivo, você pode acessar outras informações também, como o modelo da câmera, o fabricante da câmera, o número de série da câmera que foi feita. Você pode saber qual foi o obturador, qual foi o diafragma, ISO que você utilizou para fazer aquela imagem. Você pode acessar o balanço de branco que você usou. Enfim, N informações que podem estar contidas nesse arquivo, pode estar ocultas ali nesse arquivo, tá? Tem metadados que você consegue editar e tem metadados que não. Por exemplo, eu fiz uma fotografia e quero inserir nessa fotografia, que fui eu que fiz, quero colocar o meu nome lá. Não vou colocar na imagem, vou colocar no metadado. Então se eu mandar esse arquivo para alguém, essa pessoa vai conseguir pegar esse metadado e falar assim, poxa, foi o Daniel Modesto que fez, professor de fotografia lá, me ensinou, legal, beleza. Então essas informações estão contidas no arquivo. Como é que eu faço para ver? Sabe quando você clica com o botão direito em cima do arquivo e aparece uma listinha de coisas para você fazer? A última é propriedades. Então se você clica em propriedades, você consegue acessar essas informações, esses metadados, que são as informações que estão ocultas nesse arquivo. Tudo bem? Então é um jeito aí de segurança digital para você saber se essa foto foi manipulada ou não. Eu tive um professor de fotografia que ele era professor de faculdade e ele falava que quando os alunos mandavam as fotos para ele, né, como se fosse um trabalho que o aluno fez, a primeira coisa que ele fazia, ele ia lá nos metadados e analisava para ver se realmente batia com as informações que os alunos tinham dado, tá? Então ele sabia se essa foto tinha sido feita pelo aluno, se o cara pegou na internet, enfim, né, tentou burlar o sistema. Ele vai lá nos metadados, ele consegue analisar essas imagens, ele consegue ver essas informações que estão contidas no arquivo digital, tá bom? Isso chama metadados. Outra coisa sobre segurança digital, criptografia. Ai, professor, isso daí é um assunto meio nerd. Mas criptografia é muito mais simples do que você pensa, tá? Criptografia é só embaralhar uma informação. Ah, professor, como é que você vai falar sobre isso? Credo, pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Do que é criptografar e do que é descriptografar. Eu tenho uma irmã mais velha. Quando nós éramos pequenos, quando nós éramos criança, né, a minha irmã levava uma amiga dela para casa e para que eu não entendesse o que ela estava falando, ela falava na língua do P. Lembra da língua do P? Pevô, PC, P vai, P, blá, blá, tal. Cada sílaba você coloca a letra P na frente, né? Ou a sílaba P ou a letra P na frente. Então tudo isso daí que ela fazia, ela estava criptografando a mensagem. Então usar a língua do P na frente é criptografar a mensagem. E a amiga dela, que sabia qual era o código que ela usava, qual era o algoritmo que ela usava para criptografar aquela mensagem, a amiga dela descriptografava aquela mensagem, ou seja, ela sabia que era só tirar o P de cada sílaba. Muito simples. Então, quando ela falava o pevô PC, a amiga dela tirava o P e ficava você. Então, já formou uma imagem. Não, uma imagem. Formou uma informação aí descriptografada. Eu, criança, né, ficava irritadíssimo que eu não conseguia entender aquilo porque eu não tinha o código, eu não tinha a chave que descriptografava aquela mensagem. Então eu não sabia descriptografar e não entendia nada. É mais ou menos o que é isso que é criptografia, né? É muito mais simples do que a gente realmente pensa. Então, descriptografar a mensagem, neste caso da língua do P,
Era só você saber que o algoritmo utilizado era colocar um P na frente de cada sílaba. Eu não entendia isso, mas as amigas da minha irmã entendiam e conseguiam conversar entre elas sem que fosse interceptado por um terceiro e decifrava aquela mensagem que era oculta, que era secreta, que era sigilosa, né? Por isso que as pessoas criptografam. Mesma coisa, você manda uma conversa no WhatsApp, o WhatsApp escreve aí que essa mensagem está sendo criptografada. Então, quando ele sai de um celular e entra no outro, neste momento de transmissão, ela é criptografada. Se alguém acessar um servidor do WhatsApp, não vai conseguir descriptografar essa mensagem. Só o aparelho receptor que consegue descriptografar essa mensagem, tá? E por isso que tem a tal da criptografia. Isso é criptografia, tá? É embaralhar essas informações, né? Usar umas fórmulas doidas e desembaralhar quando a mensagem chega no seu destino, tá? Então isso daí é a tal da criptografia. Tem a terceira coisa que é muito importante, tá no nosso edital também, que é soma de verificação hash, tá? O que é o hash? Parece muito complicado, código hash, parece complicado, né, de se explicar, mas não é, é extremamente simples. O código hash ou código hash, ele é nada mais nada menos do que você pegar um arquivo, vamos imaginar que você realizou uma fotografia e você precisa mandar essa fotografia para um determinado local. O que você vai fazer com esse arquivo? Você vai passar por um programinha e vai extrair o tal do código hash, o código hash. Você extrai uma combinação alfanumérica lá com letras e números, né? E manda esse arquivo, beleza. Então você sabe que o arquivo que você mandou tem um determinado código. Joia. A pessoa que receber esse arquivo vai fazer o mesmo procedimento que você fez e vai também extrair o código desse arquivo. Se a pessoa extraiu o código e é semelhante, é idêntico ao código que você extraiu, significa que esse arquivo não foi corrompido, esse arquivo é legítimo, esse arquivo é o mesmo, é igualzinho. Agora, uma fotografia, se você mudar um pixel sequer, somente um pixel, significa que todo esse código numérico ele vai ser trocado, certamente. Por quê? Se você corrompe o arquivo original, se você estraga o arquivo, se você faz qualquer modificação, seja um pixel que era um pouquinho cinza e ficou um cinzinha mais escuro, um pixel sequer, todo o código hash vai ser diferente, tá? Porque existe o tal do algoritmo, que é uma fórmula para se extrair esse código, né? O tal do algoritmo vai criar um código diferente se o arquivo for diferente desse. Então, a pessoa que recebe o arquivo sabe se aquele arquivo é autêntico, ele está íntegro ou ele foi corrompido, ou se ele foi modificado. Então, esse daí é o tal do código hash, tá? Pessoal, assim, se você receber um arquivo sem receber o código, mesmo que você extraia o código, você não vai saber se ele foi modificado ou não. Então é importante também fazer o procedimento lá no início. Coisas importantes sobre o hash, né? Existem algoritmos, né? O que é algoritmo? É a formulinha que vai gerar esse código, né? Existem os algoritmos principais aí, que é o MD5, o SHA, né? O SHA, tem 1, 2, já vi 256, né? Também são algoritmos e tem o Willpur, né? Que é um outro tipo de algoritmo, né? Pra gente ver que isso está presente no nosso dia a dia, sabe quando você faz uma transação bancária, quando você vai pagar uma conta, por exemplo, e aparece lá autenticação mecânica, você vai na lotérica, paga uma conta, ou faz uma transferência pela internet, né, no banco, uma transferência bancária pela internet, aparece lá embaixo autenticação mecânica, aquilo lá vem um monte de letras e números, que você olha aquilo, meu, o que é isso? Não, aquilo lá é o código hash, então daquela transação significa que tem uma autenticação. Aqueles sequência de letras e números, aquilo lá é o código hash daquela transação. Então aqueles dados que foram
fornecidos ali na sua transação bancária, seja pagando uma conta na lotérica ou fazendo uma transferência pela internet e tal, quando você olha o comprovante e vê aquelas sequências de letras e números, aquilo ali é o código hash. Então o código hash já está presente na nossa vida há muito mais tempo sem você saber, tá? Então, pessoal, é isso daí. Quando a gente fala de segurança digital, os três principais temas aí: metadados, criptografia e soma de verificação hash, o código hash, checksum, enfim, tem vários nomes aí para o hash, né? Mas é a mesma coisa. Então, código hash, soma de verificação hash, função hash, tem vários nomes aí para a mesma coisa, mas quando a gente fala de segurança digital, são os três principais aí: criptografia, metadados e código hash.